Nós vamos iniciar a nossa campanha falando a respeito de avivamento. O avivamento que precisamos. E falar sobre avivamento, dentro da experiência que o Senhor tem me concedido, não é algo tão desafiador. Mas o Espírito Santo falar ao seu coração, e o Espírito Santo mover na sua vida, isso é desafiador. E o que nós desejamos nessa noite, é que o Espírito Santo encontre um espaço de liberdade na sua vida, para Ele fazer algo diferente com você. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Um momento difícil que a nação estava passando. O povo estava sem esperança. O profeta é aquele que carrega a visão. O profeta é aquele que carrega a revelação. O profeta é aquele que consegue acessar o futuro, que nem sempre o sacerdote consegue, que o rei não consegue, mas o profeta consegue. E nós vamos trazer uma fala do profeta, que ele estava vislumbrando algo que o povo não estava enxergando. E ele vai falar de uma necessidade. E a necessidade que ele vai dizer é: aviva, Senhor. Quando ele diz aviva, Senhor, se eu preciso clamar por avivamento, é porque ele não é uma realidade. Se eu preciso clamar por milagre, é porque eu não estou me sentindo alvo desse milagre. Se eu estou precisando clamar por uma intervenção sobrenatural de Deus, é porque eu não estou conseguindo interpretar, ou meus olhos não estão conseguindo enxergar esse cenário de intervenção extraordinária de Deus. E no momento de sequidão, tanto é que esse mesmo profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gados nos currais, ainda que a vide minta e não dê o seu fruto. O que seria uma vide mentir? Uma vide mentir seria ela florescer, ela anunciar uma colheita, ela colocar esperança no coração do agricultor, ela encher os olhos de quem a enxerga, dizendo: nossa, está profundamente florida, vai ser uma excelente colheita. Na hora de vingar o fruto, ela mente, ela não entrega, ela não dá. E aí o profeta vai dizer: ainda que a vide venha nos enganar, ainda que ela venha mentir, eu vou confiar no Senhor, porque eu estou enxergando o que Deus vai fazer. Eu estou olhando lá na frente, e eu sei que o Deus que eu conheço, o Deus que fala comigo, é o Deus que vai trazer resposta. Se não tem chuva, se não tem abundância, se a terra está seca, eu ainda continuo naquele que cria o extraordinário e marca a minha vida com a sua fidelidade. Mas o pastor Carlito, ele vai usar uma frase muito interessante, que ele vai dizer assim: avivamento não é quando o fogo cai, avivamento é quando o fogo espalha. Então não adianta nós termos um culto de poder, não adianta nós sairmos daqui dessa noite com uma sensação que Deus desceu e trabalhou poderosamente nas nossas vidas, se isso não refletir lá na nossa casa, se isso não refletir lá no nosso trabalho, se isso não refletir na sociedade. Avivamento não é música bonita, avivamento não é só choro, o choro também faz parte. Avivamento não é só cair, arrepiar, sapatear, falar em línguas. Mas avivamento é mudança poderosa de realidade. E aí a gente vai olhar para a palavra e vamos aprender que avivamento ou reavivamento é mister, tanto para a igreja quanto para a sociedade. Porque a igreja que carrega o poder do avivamento, a igreja que carrega a revelação, a igreja que carrega a autoridade, a igreja que carrega a visão, ela é empoderada, ela é santificada,
a sociedade é transformada. Porque você vai receber poder aqui hoje. Amanhã, quando você chegar lá na sua empresa, esse poder vai ser derramado lá. Você vai receber poder nessa noite. Mas quando você chegar em casa, você vai entrar pelas portas da sua casa como um profeta que muda a realidade, abençoando a sua família, quebrando as maldições, fazendo decretos de fé e vendo o Senhor abençoar a sua casa poderosamente. Avivamento vai trazer esperança, vai trazer alegria, contentamento, inspiração para a igreja, mas vai trazer poder transformador lá na sociedade. Se essa igreja começar a viver o verdadeiro avivamento, a nossa sociedade vai começar a ser impactada a partir de nós, da mensagem que trazemos nos lábios, de como negociamos, de como lidamos com as dificuldades e de como enfrentamos as estruturas de pecado. E aí Deus vem e manifesta a sua graça e o seu poder em nós. E aí nós vamos fazer a seguinte pergunta: para que precisamos de avivamento? O porquê precisamos? Nós precisamos de avivamento. E quando esse avivamento chega, nós somos profundamente integrados no meio da família. E aí eu quero convidar você aí para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, que vai dizer assim: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberão. Quando uma igreja está vivendo o verdadeiro avivamento, as pessoas são atraídas para o meio dela. Mas as pessoas não querem apenas assistir culto. As pessoas não querem apenas assistir um bom louvor. Quando as pessoas são atraídas para cá, elas querem se tornar membros da família. Elas querem pertencer. Elas querem fazer parte do projeto. Elas querem construir juntos, fazendo parceria com o que Deus está fazendo no nosso meio. Então eu quero só te lembrar nessa noite, que se você ainda não é membro dessa família, se você ainda não se batizou, se você ainda não se aliançou, é chegado o tempo. Porque nós estamos anunciando um avivamento nessa casa. E se esse avivamento é realidade, você não vai ficar quietinho no seu lugar, mas você vai se dispor. E a sua disposição é para fazer parte da missão. A sua disposição é para contribuir com o sonho de Deus. A sua disposição é para salvar o máximo de pessoas da sua família. A sua disposição é atrair os seus amigos para viver o que você está vivendo, para receber o que você está recebendo. E aí você vai mostrar aonde existe uma fonte de graça e poder para a sua vida. Você vai se posicionar e você vai inspirar pessoas a se posicionarem também. Mas avivamento é algo a mais. Não é só me responsabilizar. Não é só deixar Deus transformar a minha vida. Não é só ter um senso de urgência na minha alma. Não é só ganhar poder para testemunhar lá fora. Não é só fazer da minha casa um lugar de segurança e de favor de Deus. Mas avivamento também traz para nós uma dimensão sobrenatural. E quando nós começamos a viver essa dimensão, eu quero convidar você aí para Mateus capítulo 3, versículo 16. Quando a palavra do Senhor vai trazer para nós o evento que Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão.
E quando ele está vivendo esse momento, a palavra vai dizer que os céus se abrem. Os céus se abrem. E nós estamos nos posicionando nessa noite, fazendo um decreto de fé, que os céus vão se abrir na minha e na sua vida. Que os céus vão se abrir nessa casa. Quando os céus se abrem, alguns sinais são vivenciados no nosso meio. E quais são eles? Quais são as chaves que o sobrenatural coloca nas suas mãos? Quais são as chaves que o sobrenatural coloca nas minhas mãos? Atos, capítulo 4, versículo 31, vai dizer para nós que os discípulos estavam vivendo um momento de tensão, um momento de preocupação. Tinha uma palavra sobre eles, e eles precisavam testificar do que estava movendo a favor deles. E o texto vai dizer que no momento que eles se unem em oração, o lugar treme. E quando esse lugar treme, nós vamos perceber que existe uma manifestação física da presença de Deus. Existe uma manifestação real da graça e do poder do Senhor no meio deles. E eu e você precisamos disso. Eu e você vamos precisar a começar a utilizar algumas chaves que vão mover o sobrenatural de Deus para nós. E uma delas é exatamente essa, a oração. Não é só vir para o culto, não é só vir para o templo, mas eu e você vamos precisar começar a nos unirmos e a orar até que a terra treme, até que o prédio venha sacudir, até que exista uma impressão dentro de nós. Deus está movendo na minha vida, Deus está quebrando as maldições, Deus está destruindo os inimigos e Deus está gerando novo dele em mim. Só que ainda nós somos muito tímidos. A nossa oração ainda não nos conduzem para a atmosfera espiritual. Eu estou sonhando, eu estou orando, eu estou jejuando, para que o dia que eu me colocar aqui nesse altar e convidar vocês para um tempo de oração, como fizemos no início desse culto, esse templo venha tremer, o fogo de Deus venha arder dentro de você, uma palavra profética seja liberada no seu coração, e você tenha certeza que Deus está se movendo nesse lugar. Mas se nós precisamos olhar para a experiência do passado e aprender que precisamos sim viver uma oração que traga uma ativação espiritual, nós precisamos da palavra que nos alimenta. Não só parar para ouvir o pregador enquanto nós estamos no culto presencial, mas é necessário você se voltar para a palavra. É necessário você ter a palavra no seu coração, porque é essa palavra de fé que vai abrir as portas de milagres para você. Se você não conhece essa palavra, se você não experimenta essa palavra, se você não vive essa palavra, você precisa que outros ativem o milagre na sua vida. Mas o convite do Espírito Santo para nós, num tempo de avivamento, num tempo de unção, de presença de Deus, é que você seja o ativador de milagre na sua vida, que você seja o ativador de milagre na sua casa, que você seja o ativador de milagre aonde você estiver. Para isso, nós precisamos dessa palavra. Mas precisamos de um outro valor para o sobrenatural se manifestar. Para o sobrenatural ser uma verdade no nosso meio, nós precisamos da vida de obediência. Porque a obediência
libera o agir de Deus. Tem pessoas que conseguem cumprir alguns valores. Consegue orar. E ora com intensidade. E clama com vigor. E tem palavras de sobra para poder dizer ao Senhor do quanto Deus pode se manifestar bom na sua vida. Tem pessoas que não têm dificuldade com a palavra. Consegue pegar a Bíblia todos os dias, fazer a sua leitura devocional, mas não consegue viver a vida de obediência. E eu quero que você escreva aí na tábua do seu coração: orar move o céu para tocar a terra e trazer o sobrenatural para nós. A palavra libera milagre do coração de Deus sobre nós, mas é a obediência que vai legitimar o agir de Deus nas nossas vidas. Tem gente que ora, tem gente que lê a palavra, mas não tem condições de obedecer, não tem coração para obedecer, não tem sensibilidade para viver a obediência. Aí vive frustrado. É comum, pastora, mas eu oro. Eu faço a minha devocional todos os dias. Eu leio a palavra. Tudo está em ordem. Mas é a obediência que libera o agir de Deus. Tem coisas que não estão acontecendo na sua vida, não é porque você não ora. Tanto é que você está aqui na campanha. Tem coisas que não estão acontecendo no seu ministério, não é porque você não lê a palavra. Você conhece a palavra e você medita nela, mas você tem muita displicência em obediência. Você não obedece comando, você não obedece orientação, você não obedece a direção, você não obedece os princípios da palavra. Aí você é um bom cristão, você é um bom crente, você é um bom pastor, você é um bom líder, você ora e você lê a palavra, mas você não destrava milagres. E nós precisamos de milagres destravados nas nossas vidas. Nós precisamos de sinais. Avivamento é sinal de Deus manifesto no meio da igreja, porque o avivamento traz um sentimento de urgência, de obediência àquilo que Deus está querendo fazer conosco. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Chegou o tempo do sobrenatural te tocar. Chegou o tempo do sobrenatural destravar na sua vida. Chegou o tempo de você orar, de você ler a palavra, mas chegou o tempo da obediência que você ministra ao Pai. Gere os milagres que você precisa experimentar, para que você não fique apenas assistindo o milagre na vida dos outros. É muito bom. Hoje o meu dia foi muito intenso. Sabe aqueles dias que eles começam muito cedo e eles são extremamente intensos? Primeiro eu tive uma experiência poderosa com Deus, aonde o Senhor me levou a um nível de quebrantamento, de gratidão, por enxergar algo que Ele estava fazendo de forma extraordinária. Eu até tentava sair da presença de Deus, porque eu tinha muitos compromissos para responder, mas eu não conseguia. Todas as vezes que eu fazia menção de sair, o Espírito dizia: fica mais um pouco, eu ainda quero falar mais, fica mais um pouco, eu ainda quero te fazer perceber algo a mais. Depois eu tive que enfrentar uma guerra muito difícil. Depois eu tive que ter um enfrentamento muito diferente e estranho, que eu ainda preciso de graça e discernimento de Deus para entender exatamente tudo que aconteceu. Depois eu vim cumprir as minhas tarefas na Casa Amarela e agora eu estou aqui. Então eu quero dizer para vocês que eu estou com a percepção muito clara de Deus. Se você quer que os milagres destravem na sua vida, comece agora a levantar diante de Deus o seu altar de obediência.
o seu altar de honra, aí respostas que estão demorando chegar, vão chegar. Vão acontecer. Por quê? Milagres, curas, apontam para Jesus no meio da casa. Apontam pela graça do Senhor no meio do povo. Mas também não é somente acessarmos o sobrenatural e os sinais, os milagres começarem a acontecer. Precisamos abrir espaço. Precisamos gerar ambiente. Precisamos criar liberdade para o Espírito de Deus se mover. Eu e você declaramos que amamos o Espírito Santo, mas muitos de nós carregamos uma estrutura religiosa que impede a manifestação de Deus no nosso meio. Tudo que sai do nosso controle, tudo que sai da nossa perspectiva de experiência, nós temos a tendência de rejeitar e não aceitar. Ai, irmãos, eu estou sonhando com um dia que você vai quebrar todos os seus preconceitos em relação ao mover de Deus. Não importa o que Deus vai querer fazer com você, Ele vai poder te tomar pelas mãos e você vai estar num lugar de liberdade. Você não vai estar se preocupando se você vai escandalizar A ou B, mas você vai se encher da presença. Você vai realmente viver a sua experiência e você vai revelar o poder que Deus estará derramando sobre você. E aí Mateus capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Ok, pastora, o que é uma vida guiada pelo Espírito Santo? Meus queridos, uma vida guiada pelo Espírito Santo recebe poder, recebe autoridade para viver o caráter de Cristo. Não adianta eu falar em línguas aqui, vocês sabem que eu falo com liberdade. Não adianta eu sapatear, não adianta eu profetizar, se o meu caráter não for aprovado diante de Deus e diante de vocês. Porque o meu caráter precisa ser aprovado diante de Deus e diante do povo. Porque vocês é que vão reconhecer a autoridade que eu carrego. Não adianta eu chegar aqui e falar: e aí galera, eu sou batizada pelo Espírito Santo. E aí galera, eu falo em línguas, eu profetizo, eu expulso demônios, o Senhor usa a minha vida para curar. Não adianta eu falar isso. O que vocês vão precisar perceber? O caráter de Cristo que eu carrego. Como eu lido com o dinheiro, como eu lido com o sexo, como eu lido com o poder, como eu me posiciono. Realmente o que eu prego é a verdade proclamada diante de vocês. E quando o Espírito Santo está movendo no meio da igreja, o caráter de Cristo é formado em mim e em você. Mas irmãos, talvez vocês vão dizer assim: gente, terça-feira, campanha de céus abertos, a pastora vai falar desse jeito com a gente. Vou sim. Sabe por quê, irmãos? Quando o Espírito Santo está movendo no nosso meio, além do caráter, Ele nos libera para o serviço. E como que o Espírito Santo vai liberar cada um de nós para o serviço? Poder para testemunhar. Eu acho extraordinário como Deus pega você pelas mãos e te faz passar pelo meio das suas dificuldades, faz você vencer as suas fragilidades, para que você esteja habilitado para servi-lo. E a habilidade para servir ao Senhor é poder para testemunhar, é autoridade para dizer: o meu Deus me curou, eu carrego o unção de cura, o meu Deus me batizou com fogo, então eu posso levantar as minhas mãos e ministrar sobre a sua vida autoridade e poder.
Quem se diz cheio do Espírito Santo, mas não é apaixonado para servir, está equivocado na sua experiência. Está equivocado na sua experiência. Porque toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela é apaixonada por servir. Nada ocupa o lugar do serviço. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar. Mas depois que eu estiver cumprindo o meu serviço ao Deus que me chamou, ao Deus que me ungiu, ao Deus que colocou um fogo na minha alma, um Deus que faz o meu coração saltar de alegria quando Ele está se movendo no nosso meio. Mas também, quando eu sou movida pelo Espírito Santo, a igreja, ela se torna viva, ela se torna relevante, ela se torna atraente, ela se torna inspiradora. Então você não vem na igreja porque é o pastor Leleco que está pregando, que eu sempre brinco, ele é o top 10 da igreja. Então você não vem quando ele está pregando, você não vem quando a pastora Rosângela está pregando, ou quando o pastor Daniel está pregando. Você vem porque essa igreja é relevante, o Espírito de Deus está nessa casa, a autoridade de Deus se move nesse lugar, e você volta para casa com resposta no seu coração, porque o Espírito de Deus se move com liberdade nesse lugar. Eu vou dizer o seguinte: uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é irresistível. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é irresistível. Não dá para ficar em casa vendo série enquanto a conferência está acontecendo. Não dá para ficar em casa descansando enquanto nós estamos gerando impacto do céu na terra. Porque se a glória do Pai está neste lugar, e se você ama essa glória, é aqui que você quer estar. E aí, queridos, a gente fica às vezes confundidos, porque tem tanta gente de blá 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 rodopiando, que abre mão do altar com tantas desculpas. Eu posso dizer para vocês que tem dias que se torna quase inviáveis nós estarmos aqui, devido aos desafios que enfrentamos. Mas a paixão, a presença, a glória, a autoridade, o altar é irresistível para nós. E é essa presença irresistível do altar que nos dá autoridade para chegar lá fora e resistir à nossa guerra, e resistir às nossas afrontas, e resistir o inimigo, porque a presença do Pai, ela é irresistível para nós. Mas tem algo a mais que o verdadeiro avivamento produz, que o verdadeiro avivamento traz. Quando eu e você estamos nesse lugar, a nossa identidade passa por uma ressignificação. Vamos para Mateus capítulo 3, versículo 17. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Em outras versões, em quem agrado. Eu tenho repetido muito isso nos últimos dias. Eu acho que sábado eu falei um pouquinho sobre isso aqui no altar. Nossa identidade não está nas marcas do nosso passado. Todos nós aqui temos histórias. História de rejeição, história de humilhação, história de perseguição, história de abandono. Todos nós aqui enfrentamos mentiras. Oh, meus irmãos, eu engravidei do Abner com 21 anos.
eu fiz 22 anos e o Abner nasceu. Pensa numa menina cheia do Espírito Santo. Pensa numa pessoa com vida simples e pura. Não estou aqui, nem preciso me promover para vocês, vocês me conhecem. Mas durante a minha gravidez, nós sofremos uma grande humilhação. O meu pastor, pensa num homem de Deus. Pensa num homem que eu respeito. Pensa num homem que eu admiro. Pensa num homem que eu carrego as marcas do ministério dele. Se eu amo o Senhor como eu amo, se eu amo a unção de Deus como eu amo, foi inspiração. Se eu amo a santidade, foi inspiração da vida deles. Os pastores aqui conhecem ele. Homem de Deus. Outro dia o Leleco convidou ele para vir aqui, né, Leleco? Hoje é aposentado, não deu para ele vir. Mas um filho de Satanás começou a espalhar para a cidade inteira que o meu filho ia nascer negro, porque o meu filho era filho do pastor Aladir. Isso espalhou para a cidade inteira. E o Ronald sofreu muita humilhação, porque quando o Ronald passava na rua, as pessoas chamavam ele de chifrudo, humilhava ele. As pessoas me humilhavam. Quando meu filho nasceu, fez uma fila enorme no hospital para ver se ele era negro. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, algo que marcou a nossa vida. Quando o pastor Aladir ficou sabendo que eu ia sair do hospital e ia para a casa da minha mãe, ele liga para minha cunhada e diz: fala para Rosângela não ir para a casa da mãe dela. Ela precisa voltar para a cidade. E você, Marilane, pega o menino e vai para a praça da cidade com o menino. Porque se ela for para a casa dos pais e voltar só quando o resguardo acabar, eles vão dizer que ela trocou o menino. Então tem que sair do hospital com o menino e ir. E a Marilane fez isso. Minha cunhada fez isso. Ela vai estar daqui a alguns dias. E vocês podem pedir ela para contar essa história. Ela pegou o bebê e ela foi para o centro da praça da cidade para todos verem que o Abner era bem parecido com o Ronald. Parece mais com o Ronald do que comigo. E aí eu quero dizer para vocês, passamos por essa humilhação. Passamos por essa perseguição. Passamos por esse abuso. A pessoa que levantou essa mentira passou alguns meses. Infelizmente, deu um câncer na garganta e ela nunca mais falou. Mas ela criou essa perseguição para nós. Ela criou essa humilhação para nós. Ela criou esse sofrimento para nós. Então eu quero dizer para vocês que a presença do Espírito Santo no meio da igreja trabalha a minha identidade para que a minha visão não fique no meu passado, não fique na minha dor, não fique na minha tristeza, não fique na minha humilhação, mas que os meus olhos estejam fitos neles, porque o que o pai vai dizer do filho? Ele é amado, ele me dá prazer, eu me alegro nele, porque ele é o amado da minha alma. Então, meu querido, tire os olhos da humilhação, da perseguição, da dor e coloque os olhos naquele que te chamou. Ele mudou a sua estrutura, ele mudou a sua história, ele te deu uma nova experiência e ele derramou unção sobre você. Aleluia. Somos filhos, não somos escravos. Somos pessoas livres. O melhor de tudo, que você não está aqui numa terça-feira depois de trabalho, porque você é obrigado. Você está aqui porque você elegeu o lugar do milagre para a sua vida. E esse altar promove milagre no seu coração. Mas o Espírito Santo promove algo a mais. O Espírito Santo promove maturidade
para lidarmos com as tentações. Mateus 4, versículo 1 a 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Quais são os propósitos das lutas? Quais são os propósitos das dores? Se Ele nos ama, se nós somos livres, e se nós optamos estar em sua presença, por que as dores? E quais os propósitos delas? E por que no meio do avivamento, o Senhor vai precisar te fazer crescer, amadurecer, enfrentar tentações, passar por provações, e testificar aos homens que você realmente teve um encontro com Ele? Primeiro, eu já estou encerrando, tá, queridos? Provações desenvolve a nossa resiliência. Provações faz a nossa fé ficar robusta. Provações nos dá estrutura inabaláveis. Sabe, irmãos, eu posso contar muitas histórias para vocês, porque eu sempre vou dizer, se tem uma coisa que Deus não optou, foi me poupar. Eu queria ser filhinha da mamãe, eu queria ser filhinha do papai, eu queria gente para resolver meus problemas, eu queria ter vida boa, eu queria não precisar enfrentar as dificuldades. Só que o Pai me chamou, e no seu chamado Ele não optou me privar, mas Ele optou a criar em mim resiliência. Ele optou criar em mim uma fé robusta. Ele optou criar em mim coragem, ousadia. E é isso que Ele quer fazer com você. Se você é uma pessoa que quer chegar no final dessa campanha com os céus abertos sobre você, o avivamento se faz necessário. Pastora, mas eu não quero passar por isso. Talvez você não vá passar, ou talvez você vai passar por coisas piores. Não sei, não estou te amedrontando, nem te assustando, nem te mandando embora. Eu só estou dizendo para você que tentações vencidas produzem autoridade espiritual. Todas as vezes que eu passo pelas lutas, todas as vezes que eu venço as provas, todas as vezes que eu supero as tentações, eu ganho autoridade, eu ganho poder, eu ganho autoridade diante dos homens, e eu ganho poder diante dos demônios. E é isso que nós precisamos: autoridade diante dos homens e poder diante dos demônios. E avivamento faz isso. Porque cada vitória desenha a nossa face, a semelhança da face de Cristo. Todas as vezes você venceu naquela tentação, você venceu naquela provação, você venceu naquele pecado, você superou aquela luta, aquela guerra, aquela batalha. Os traços da face de Jesus estão mais desenhadas na sua face. E quando o inimigo te vê, ele não vê os traços do rosto do César. Não. Ele não vê os traços do rosto da Ariane. O melhor de tudo, quando o inimigo te enxerga, ele vê os traços do Pai, na figura de Jesus, na autoridade do Espírito, movendo sobre você e te dando graça para superar os desafios. Irmãos, pena que eu não tenho mais tempo. Eu queria ter pelo menos mais 1 hora para falar com vocês. Eu sei que vocês não gostam. Vocês gostam de pregações curtinhas. Mas eu queria ter tempo para falar muito sobre isso. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a viver, a caminhar nessa dimensão, nós temos uma outra interpretação da vida.
E nós damos outra resposta a Cristo. E nós testemunhamos com muito mais graça para quem está diante de nós.